A PEC número 6, que trata da reforma da Previdência, tem gerado e vai gerar ainda muito debate, especialmente com relação aos servidores públicos. E para tratar sobre esse assunto, eu converso no programa de hoje com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, o juiz Guilherme Feliciano, agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje eu recebo aqui o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ANAMATRA, juiz Guilherme Feliciano, que vai fazer uma reflexão sobre a proposta da reforma da Previdência, especialmente sobre o aspecto do serviço público para os magistrados e também os servidores. Doutor Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer falar para os servidores, falar para os juízes. E estamos à disposição. Um dos esforços da ANAMATRA neste momento é o de prestar o devido esclarecimento e trazer a necessária reflexão sobre os pontos da reforma da Previdência. O senhor está em Porto Velho, que veio participar do 27º Encontro Institucional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui nos dois estados, que é Rondônia e Acre, e o senhor veio exatamente abordar sobre o aspecto da reforma da Previdência e seus reflexos, né? E o que o senhor, eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco para localizar os nossos telespectadores com relação a essa PEC 6, que desde que ela entrou, ela foi apresentada, ainda começa aí a causar uma série de debates e reflexões, né? A PEC 6 de 2019 tem inúmeras passagens que são polêmicas. O que geralmente chega à população chega por meio do slogan que foi cunhado para apresentar o texto e que diz: quem ganha mais pagará mais, quem ganha menos pagará menos. A questão é que a PEC 6 traz muito mais coisas do que isto. E são estas outras coisas, sobretudo, que trazem preocupação. Esse esclarecimento é importante. Nós temos ido a vários estados, vários tribunais regionais do trabalho. Na segunda-feira da semana passada, nós participamos de um seminário nacional sobre a reforma da Previdência, que foi organizado pelos ministros do Tribunal de Contas da União, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Lá estivemos, inclusive, em uma mesa com representantes da Secretaria Especial da Reforma da Previdência e apresentamos ali o nosso ponto de vista. Já estivemos, inclusive, pela ANAMATRA com o secretário-geral da Previdência, o ex-deputado Rogério Marinho. Também a ele apresentamos as nossas ponderações, as nossas preocupações e, sobretudo, nesse esforço de trazer um contexto inicial para o debate. É importante dizer, e já vínhamos dizendo isso ao tempo da PEC 287, apresentada pelo governo anterior, é preciso ter muito claro que, a rigor, este esforço de se resolver, de se equacionar a questão da previdência pública a partir do corte de benefícios, portanto, a partir do aspecto do gasto, acaba trazendo uma solução que será sempre precária, será sempre temporária. Não por outra razão, porque historicamente, em todos os governos anteriores, desde a redemocratização, o Brasil tem insistido nesta linha de analisar o problema sempre do ponto de vista do gasto. Nós temos tido sucessivas reformas. Esta já será a quinta reforma, porque eu posso considerar, primeiro, a emenda 19, que embora fosse reforma administrativa, trouxe reflexos para a Previdência Social. Depois a emenda 20, da primeira reforma da Previdência, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois a emenda 41, no governo Lula. Depois a emenda 47, a chamada PEC paralela, ainda no governo Lula. E esta viria como quinta, né? A quarta reforma da Previdência propriamente dita e a quinta grande reforma com reflexos previdenciários. Isto é muito preocupante, não há estabilidade. E por conta disso, é preciso que agora se comece a pensar, é o que nós temos proposto, uma reforma que considere também o aspecto da arrecadação, não apenas o aspecto da despesa, mas o aspecto do custeio. E aí nós vamos verificar que houve, em governos passados, uma desoneração monstruosa que deveria ter alimentado, dinamizado a economia e não fez isso. E, no entanto, as perdas
foram imensas. Entre desonerações e renúncias fiscais, tivemos algo em torno de 130 bilhões. Depois de sonegação, só para lhe dar este dado, certo. Em termos de sonegação a dados de entidades ligadas aos auditores fiscais, que indicam que nós temos acumulados, em termos de sonegação, nada menos do que 800 bilhões. 800 bilhões. Vamos lembrar que, recentemente, houve o impeachment de um presidente da República com base em um déficit que não chegava a 200 bilhões. Estamos falando de sonegação que pode chegar a 800 bilhões, envolvendo apenas 13 mil contribuintes. Então, isso é muita coisa. E a nossa proposta, nesta contextualização, é que um esforço de reforma, volto a dizer, não olhe apenas para o benefício ou para o corte de benefícios, mas também para o custeio, para a arrecadação. Porque se continuar, mesmo que faça uma reforma, se continuar com esse ralo, né, da sonegação, enfim, não é a reforma que vai resolver. Exatamente. Logo, logo, adiante, nós vamos ter de novo um problema de equilíbrio fiscal. E aí será feita outra reforma. E sempre que se faz uma reforma cortando benefícios, eu, na verdade, estou penalizando a população, estou penalizando o próprio contribuinte. Quem paga, né? Que depois deveria receber em benefícios. Isto não é justo, evidentemente. É verdade. E existe uma frente parlamentar mista, né? E também existe uma frente de associativas. E a importância dessas frentes, e lógico que a ANAMATRA deve estar nas associativas também, embora eu tenha visto o senhor também nos debates lá no Congresso Nacional. Exatamente. A partir do momento em que esta proposta de emenda constitucional foi encaminhada, a sociedade começa a se articular. No âmbito do parlamento, organizou-se uma frente parlamentar mista de defesa da Previdência Pública. Eles têm reiteradamente buscado informações, subsídios com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também com outras associações. Nós, obviamente, até dentro da nossa função cidadã, temos contribuído. Nesta semana mesmo, distribuímos aos parlamentares 2 notas técnicas demonstrando possíveis inconstitucionalidades no texto da PEC 6, uma delas referente à ausência de um efetivo regime de transição para os servidores que ingressaram até 2003 e teriam direito à integralidade nos proventos de aposentadoria, outra relativa à desconstitucionalização da regra que prevê uma atualização anual para os benefícios da Previdência Social. Ainda haverá 2 outras notas, uma relativa ao modelo de alíquota progressiva que se quer introduzir para a cobrança das contribuições previdenciárias, a nosso ver, um modelo confiscatório, e outra sobre o esforço de privatizar a previdência complementar dos servidores. E nós estamos, então, no campo associativo, subsidiando a frente parlamentar e outros segmentos da sociedade, juntamente com outras entidades. Como são as entidades que reúnem magistrados e membros do Ministério Público, a AJUF, a AMB, a CONAMP, a NPR, a NPT, e por outro lado com o Fórum Nacional das Carreiras de Estado, o FONACAT, que envolve outras diversas entidades e que também tem se reunido conosco para trabalhar esses textos. Tá certo, nós estamos aqui com o nosso tempo meio corrido, mas nós vamos para um breve intervalo. Eu volto aqui, eu estou conversando com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, o juiz Guilherme Feliciano, que está falando sobre uma avaliação, né, e algumas reflexões com relação à reforma da Previdência, mais sob o ponto de vista dos servidores públicos, até mais ainda com relação ao judiciário. Mas a gente volta um instante e a gente continua com a nossa conversa. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com o juiz Guilherme Feliciano, que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, e está falando aqui, veio a Porto Velho para falar exatamente sobre a reforma da Previdência, sob o ponto de vista dos servidores públicos, inclusive magistrados. Doutor Guilherme, o senhor falava aqui no bloco anterior, falava o seguinte, a questão de sonegação é uma coisa quase trilhão.
Agora, os servidores públicos, esses, tanto a Receita Federal como a Previdência, isso eles não sonegam. Mas a conta chega para todo mundo. Exatamente, especialmente para esses. Especialmente. Né? Basta lembrar que no governo passado, ao tempo da PEC 287, a propaganda do governo era bem mais agressiva. Para quem se lembra, a propaganda era: eles ganham muito, trabalham pouco e se aposentam cedo. Era uma agressão direta ao servidor, como se o vilão de tudo isso fosse o servidor. E o servidor é exatamente aquele que não sonega, até porque tanto as contribuições previdenciárias quanto o imposto de renda são recolhidos na fonte, diretamente em folha. Então é exatamente ele que não sonega. Por outro lado, aqueles que sonegam, muitas vezes têm favores legais. Basta perceber os sucessivos programas de refinanciamento de dívida, refis, que todo ano são apresentados, e aí há perdões vultosos para quem deve, e algo que eu até dizia hoje na apresentação: há uma lei federal em vigor que diz que o sonegador que pagar a sua dívida a qualquer tempo tem a chamada extinção da punibilidade no campo criminal. Sonegar impostos, sonegar tributos é um crime. Antigamente a Lei 8.137 de 91 dizia que poderia haver o recolhimento do tributo com a extinção da punibilidade, se isso fosse até o recebimento da denúncia. Sim. Então o promotor público apresenta a denúncia, o juiz recebe. Até lá ele podia. Agora não, a qualquer tempo. Então o indivíduo foi condenado em primeiro grau, recorre para o tribunal. Perde no tribunal, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Em qualquer desses momentos ele pode pagar e ele se livra da pena. Isto faz com que o sonegador, aquele sonegador que deve milhões, bilhões, ele possa inclusive fazer um cálculo contábil sobre as suas chances e depois lá adiante sobre a possibilidade de que diante disso, na sua contabilidade, ele se livra da pena pagando o tributo no momento mais oportuno. Isso obviamente tem de acabar. Isso está parecendo aquela conversa de caixa 2, né? De campanha também. Mesma questão. Mesma questão. Agora, há inconstitucionalidade nessa PEC 6, ao seu ver? Na nossa visão, sim. É importante dizer que, neste primeiro momento, a PEC 6 tramitará na Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, basicamente, o que se discute é a constitucionalidade, portanto, a admissibilidade, se aquele texto apresentado está ou não de acordo com a Constituição. Bom, mas se é uma emenda à Constituição, é claro que será constitucional. Não necessariamente, porque a Constituição tem o que se chama cláusulas pétreas. As chamadas cláusulas pétreas constitucionais não podem ser alteradas sequer por emendas constitucionais. E isto é muito interessante. Em um caso anterior, quando pela primeira vez se instituiu o que à época era o IPMF, Imposto Provisório sobre Contribuições Financeiras, a questão foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: existem garantias individuais que têm natureza de cláusula pétrea e que não estão no artigo 5º da Constituição, no famoso artigo 5º. Por exemplo, as limitações ao poder de tributar, que estão lá à altura do artigo 150, também perfazem garantia individual. Uma dessas limitações é a proibição de confisco. Nenhuma tributação pode ter natureza confiscatória. E para nós, então respondendo à sua pergunta, um dos exemplos disto está no artigo 13 da PEC 6. O artigo 13 da PEC 6 traz um modelo de alíquotas progressivas, de tal maneira que se parte de 14%, já não de 11%, hoje o servidor público da União recolhe 11% sobre tudo, a não ser que seja do novo regime, aí recolhe até o valor correspondente ao benefício máximo do regime geral. Mas para os antigos, 11% sobre tudo. Passa a ser 14%. Aí para quem ganha menos, salário mínimo, por exemplo, há uma diminuição. Para quem ganha mais, então, por exemplo, para quem ganha até o que é mesmo o teto, para quem ganha próximo desse teto, R$ 5.800, 14%. Para quem ganha acima, vai subindo. Pode chegar, por exemplo, para um servidor que ganha ali na faixa de um diretor-geral ou de um magistrado, pode chegar até 19%. Se eu somo a isso 27,5%, eu vou ter
quase metade, ou seja, a o União... 27 do imposto de renda. Do imposto de renda. A União paga X e pega o servidor tem que devolver X sobre 2. Isto para nós começa a se aproximar exatamente do confisco. E aí já não é discutir se ganha muito, se ganha menos, trata-se de uma garantia constitucional. Quer dizer, eu não posso confiscar porque o indivíduo ganha mais ou ganha menos. Logo, este aspecto específico para nós configura uma possível inconstitucionalidade por violar o artigo 150, inciso 6º da Constituição, que é a cláusula pétrea constitucional. E, na verdade, isso provocaria a sonegação, se não for servidor público. Exatamente. O servidor já fica retido. Quer dizer, na iniciativa privada, como é que vai funcionar isso? Exatamente. Quer dizer, para o servidor não haverá possibilidade, será descontado em folha. Para o aposentado, será descontado em folha. E veja, tanto o servidor quanto o juiz têm uma garantia constitucional, no servidor é irredutibilidade e para o juiz, da mesma maneira, irredutibilidade de subsídios. Que redutibilidade é esta em que o indivíduo hoje tem um desconto de 11%, amanhã poderá ter de 19%. Quer dizer, ele está sofrendo, na verdade, uma redução efetiva no que ganha. Exatamente. E é preciso ter essa clareza. Somado aos 27% do imposto de renda, é complicado. No próximo bloco nós vamos saber os reflexos nas decisões judiciais com relação a isso, na iniciativa privada, ou seja, essas decisões que vêm para a Justiça do Trabalho, se isso vai gerar menos direito. Nós vamos saber no próximo bloco. Estou conversando com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, o juiz Guilherme Feliciano, e o tema de hoje é reforma previdenciária. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Feliciano. E o tema de hoje é a reforma previdenciária, especialmente no serviço público, para servidores e magistrados, e o que isso tem a ver com a reforma e o que isso pode afetar diretamente os servidores. Eu fiz a pergunta, deixei até a pergunta no ar aqui, doutor Guilherme, com relação a essa... nas decisões judiciais, no dia a dia das varas do trabalho, vão decidir com relação às demandas, onde vai falar, por exemplo, da aposentadoria voluntária, iniciativa privada, enfim. O que isso, o trabalhador pode ter menos direito, enfim, qual é a sua avaliação sobre o aspecto das decisões? Aqui há algo também que está na PEC 6 e que muitas pessoas não observaram. Até agora, quando isso começa a ser notado, quem diga que a reforma da Previdência introduz a nova reforma trabalhista. Por quê? Porque há ali uma previsão, uma alteração no chamado ato das disposições constitucionais transitórias, que diz o seguinte: o trabalhador, agora estamos falando de iniciativa privada, certo. O trabalhador, quando se aposentar, se decidir permanecer trabalhando, então ele se aposenta, atendeu os requisitos do regime geral da Previdência Social, aposentou-se. Porém, não quis parar de trabalhar, ele seguiu trabalhando. Diz o texto que a PEC 6 introduz no ato das disposições constitucionais transitórias, que este trabalhador, a partir de então, deixa de receber o fundo de garantia do tempo de serviço e não tem direito à indenização de 40% sobre o período anterior, se ele for demitido. Porque hoje, todos os trabalhadores, aposentados ou não, se forem empregados, têm direito ao fundo de garantia. Sim. É uma garantia, é um direito constitucional, um direito fundamental social. Está no artigo 7º da Constituição. E havia uma discussão sobre o que acontecia se o trabalhador se aposentasse e continuasse trabalhando. Se sobre aquele período anterior, quando ele viesse a ser demitido, ele teria o direito aos 40% de indenização sobre o fundo de garantia de quem é demitido sem justa causa. Porque, na verdade, a discussão era esta: o contrato de trabalho teria terminado naquele momento. Sim. E por vontade dele, porque ele quis se aposentar, é a aposentadoria voluntária. Essa discussão foi e voltou, o Tribunal Superior do Trabalho acabou decidindo isto, ou uniformizando isto em uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais 1, isso chega ao Supremo, agora a PEC 6 coloca uma pá de cal em cima de tudo e diz: não tem direito. Se aposentou, não tem direito aos 40% incidentes sobre o fundo de garantia anterior. E mais, se continuar trabalhando, não tem direito nem ao fundo de garantia. Esse direito é extinto para o trabalhador aposentado, mesmo se é empregado.
Isto para nós não tem justificativa, não tem razão de ser, é uma perda de direitos imensa para o aposentado que queira continuar trabalhando, que aparece quase como um contrabando no texto da PEC, e isto precisa ser percebido pelos parlamentares. É importante também, não só pelos parlamentares, né, doutor Guilherme, mas eu acho o seguinte, que também isso seja noticiado para que a população tenha conhecimento. Claro. Porque o trabalhador, que é o principal prejudicado... Quantas pessoas sabem disso? Para o trabalhador vem o slogan que eu mencionei. Olha, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Ok, mas isso aqui não se diz. Isto vai afetar diretamente a vida do trabalhador que quiser continuar trabalhando e se aposentar. É como alguns aspectos que a gente debateu exaustivamente aqui com convidados no programa com relação à reforma trabalhista. Sim. Então, a informação para a população chega uma e depois começa a cair a ficha. Exatamente. E é a mesma coisa aqui com relação a isso. Às vezes tarde demais. Né? É. Mas antes de a gente caminhar para o final, tem a questão que, por exemplo, e o regime de capitalização. Porque daí tem essa questão também, o que isso muda e o que é isso para as pessoas entenderem melhor? Isso é interessante. Hoje, especialmente no regime geral de previdência social, que é o dos trabalhadores da iniciativa privada, eu tenho um regime de repartição. Todos contribuem solidariamente para a aposentadoria de todos. Então, digamos que os atuais aposentados têm as suas aposentadorias pagas por quem trabalha hoje, e quem trabalha hoje no futuro terá sua aposentadoria paga por quem virá na sequência. Este é o sistema. A PEC 6 pretende modificar isto. Haverá um outro modelo, um outro sistema, um sistema de capitalização, em que eu não tenho repartição. Eu tenho uma conta individual para cada trabalhador, então ele não recolhe para um fundo universal que é solidário entre todos. Ele recolhe para o seu fundo individual, um fundo vinculado à pessoa dele, uma conta vinculada à pessoa dele, que será objeto de investimentos, inclusive no mercado de capitais, capitalização. Certo. Portanto, o risco é muito maior. E o que ele obterá depois como benefício vai depender destas aplicações, desses investimentos e do que ele amealhar. O problema é que, primeiro, não se esclarece como vai ser esse regime de capitalização para os trabalhadores da iniciativa privada. Simplesmente se insere no artigo 201B da Constituição a previsão de que no regime geral haverá um modelo de capitalização que será facultativa a adesão a este modelo, mas o facultativo no Brasil nós sabemos bem às vezes como funciona. Como começa? O Fundo de Garantia originalmente em 66 era facultativo. Da empregada 10 anos doméstica depois, também. Mesma coisa. Então nós sabemos como é esta facultatividade. De todo modo, é o que está dito lá, e está dito que esse trabalhador, então, terá uma conta vinculada em que fará ali o seu pé de meia para um investimento que terá o seu risco e depois ele vai receber o seu provento. Bom, isto já houve no mundo? Houve. Houve no Chile, houve na Rússia, na Eslovênia, na Bulgária, houve em diversos países. A OIT, semana passada, divulgou um relatório mostrando que em 10 anos, até aproximadamente 2014, 30 países adotaram um regime alternativo de capitalização. Desses 30, mais da metade, 18 retrocederam total ou parcialmente, porque chegaram à conclusão que não deu certo. A Rússia, inclusive, que tem uma massa de trabalhadores quase tão grande quanto a nossa. Né? Então, percebam que quando se fala em capitalização, primeiro nós temos de olhar o exemplo ao redor. É o caso? Segundo, entre os servidores públicos, nós já temos capitalização. Todos os servidores da União que ingressam a partir de novembro de 2013 já está em regime de capitalização. Tudo que ele recebe acima do teto do regime geral, hoje R$ 5.800, ele tem de levar para a Previdência Complementar, que é um regime de capitalização. Só que no caso do serviço público, nós ainda temos uma mínima garantia. Até 8,5% do que ele recolhe para a FUNPRESP-JUDE, por exemplo, do Judiciário, certo, se ele optar por ir para a FUNPRESP-JUDE, a União coloca o equivalente, até 8,5%. Neste modelo, que o artigo 201B da Constituição trará, aparentemente não haverá essa previsão, não haverá a cota patronal, só vai ter a cota do trabalhador. E o problema é que o artigo 40, parágrafo 6º, que será introduzido na Constituição, diz que este modelo 201B do regime geral virá para o regime próprio. E aí há a preocupação de que para os novos servidores
a capitalização que já existe para os que ingressaram a partir de 2014, final de 2013, que para os que virão depois da aprovação dessa PEC, não haja sequer a contribuição patronal, só a contribuição do servidor, o que obviamente enfraquece muito esses fundos e garante no futuro aposentadorias e pensões baixas. É uma questão que ainda vai gerar muito debate, porque agora recentemente, nós estamos gravando o programa hoje, dia 22 de março, e entrou agora que entrou a aposentadoria, o processo, né, da aposentadoria dos militares, que também está gerando uma outra questão, mas o nosso tempo infelizmente estourou. Com o Dr. Guilherme Guedes podia conversar 2 horas, que eu tenho certeza absoluta que você, telespectador, estaria acompanhando. Eu quero agradecer imensamente a sua participação no Justiça e Cidadania. Muito obrigado, é um prazer. Chamem-me mais vezes que eu virei com muita honra. Tá certo. Obrigado a você também pela audiência. Eu conversei com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, o juiz Guilherme Feliciano, que eu acho que deu aqui uma aula para a gente de verdade o que está acontecendo nos debates nacionais com relação à reforma da Previdência, em especial para o servidor público, envolvendo servidores públicos e, claro, que também magistrados. E até deu umas dicas aqui com relação à iniciativa privada. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.